Olá, estamos aqui para mais um episódio do Buscando o Equilíbrio com a nossa convidada querida e maravilhosa Cássia Gasparini Paixão. Ela que é advogada, atua no direito de família e tem uma área que ela trabalha especificamente, deixa eu olhar aqui, que é a violência doméstica, além de ser instrutora de yoga e também terapeuta. Então, vai ser momentos muito especiais aqui com a Cássia, falando dessa trajetória dela, como que ela saiu ou está na área do direito e também na área das terapias, especificamente hoje trabalhando como instrutora de yoga. Então, seja muito bem-vinda a esse episódio, Cássia, e vamos falar um pouquinho mais sobre essa tua trajetória, que eu achei muito legal e com certeza trazendo muitas informações aí para nós e para as pessoas que estão nos assistindo, né? Já que o programa é Buscando Equilíbrio, e a gente busca realmente isso em todas as áreas, né? Esse equilíbrio tão necessário para a gente seguir em frente nessa jornada que muitas vezes é pesada, né? Então, por favor, queira se apresentar aí para nós, Cássia. Olá, sou Cássia Paixão. E então, tenho formação em direito, né? Atuando atualmente com questões de família e violência doméstica. Lembrando que violência doméstica não é só contra a mulher, existe também contra as crianças, contra idosos, né? Então é muito. É um nicho bem farto, assim, né? De várias questões para se trabalhar ali. Como que foi a minha trajetória? Como que eu agreguei uni essas Sim. duas O que coisas, que né? veio primeiro? Só um parêntese. O que que veio primeiro? Foi a área do direito, a formação no direito, ou foi a parte de terapias? Só para a gente poder entender, assim. Foi o direito, claro. Quando eu estava cursando, né, o direito são 10 semestres a faculdade. Quando eu estava lá pelo sexto semestre, assim, algo já estava nascendo ali, algo dentro de mim já necessitava um olhar, assim, diferente, né? Então, lá pelo sexto semestre, eu comecei a pesquisar sobre o curso de massoterapia. Mas naquele momento, assim, eu pensei, não, eu já cheguei até aqui, no sexto semestre, eu tenho que me formar. É o mínimo que eu posso fazer, é me formar. Tá, me formei. Aí depois de formada eu preciso, então, fazer a prova da ordem, que era o básico que eu imaginava, assim. Formou direito, faz a prova da ordem, fiz, passei. E aí eu disse, então, eu vou começar a faculdade de psicologia, que eu achava que era por ali o caminho. Ok, iniciei a faculdade de psicologia. Ali eu tive o primeiro contato, assim, com as terapias alternativas, que foi através do Reiki. E aquilo mexeu com a minha energia, mexeu, assim, comigo, né? Eu acho que ali abriu-se um portal, como eu chamo. E, então, a partir dali, eu me interessei muito mais pelas terapias, né? E aí, em seguida, veio questões, assim, pessoais que me exigiram, né? Um equilíbrio, uma busca por equilíbrio, porque eu achava que eu que estava errada, que eu precisava mudar. Então, eu já era aberta, né, para signo de Gêmeos, né? Uma pessoa maleável, né? E então eu pensava que eu precisava melhorar, né? Eu acreditava que algo em mim estava errado e que eu precisava melhorar. Então eu fui buscando através das terapias. E aí fui para massoterapia, Reiki, psicoterapia reencarnacionista. E aí a minha consciência foi se ampliando, né? E aí deixei o direito um tempo adormecido, assim, um tempo de lado. E trabalhei um pouco com isso até a pandemia, vamos dizer assim. E aí na pandemia tinha a salinha montada, tinha tudo assim muito organizadinho, tava fluindo, sabe? E na pandemia, então, aquele sonho, aquele desenvolvimento pessoal que estava acontecendo, ele estagnou, né? Tive que mergulhar. Agora mergulha, cuida da tua casa, cuida da tua família, sobrevive, né? Porque ninguém sabia o que queria Na acontecer. verdade, eu acredito que foi um momento em que a grande maioria das pessoas tiveram esse processo, né, de voltar para o
pro seu lar, digamos assim, olhar para dentro, olhar para sua família, porque muitos dentro daquela rotina de sair de manhã cedo de casa, levar as crianças para a escola, creche, ou horário certinho para chegar no trabalho, não tinham mais aquela rotina de uma família, né? Então, aqueles probleminhas a gente ia colocando para debaixo do tapete, resolvo depois, e vai indo, e vai indo. E quando chegou nesse momento, eu acredito que muitas coisas começaram a vir à tona, né? Aquela coisinha que estava debaixo do tapete, ela começou a vir, e daí não tinha mais como aquele tempo que tu despistava, que tu ia pro trabalho, tu ia fazer alguma coisa fora de casa, e quando voltava já estava a mente mais arejada, e aí tu desfocava daquela situação, era um problema, 24 né? horas, E aí eu acredito que daí, assim, não só nesse caso para ti como profissional dentro dessa área, mas para todo mundo, né? Sim. Veio, aflorou muita coisa. Sim, desafiador do início ao fim, né? Porque na minha família, assim, a minha rede de apoio, que era meu pai e minha mãe, seguiram trabalhando, né? O meu ex-marido tinha continuado trabalhando. Então, assim, a vida deles estava fluindo normalmente, né? Lógico, com as restrições, tudo. Mas o cuidar da casa, cuidar das crianças, ir ao mercado, se organizar dentro daquelas limitações que a gente estava vivendo, era eu que estava vivendo aquela limitação, né? Então, foi bem difícil, foi desafiador, mas me trouxe, assim, um despertar, como é que eu vou te dizer? Na tomada de consciência? Mas para a família. Porque eu conheci, assim, antes as crianças ficavam meio turno integral, a Dani meio turno na escolinha. Então, quando eu tive a oportunidade dessa imersão de ficar com eles, eu descobri que eles são pessoas maravilhosas de se conviver. Eles são criativos, eles são divertidos, eles estavam sempre juntos, sempre brincando, um fazendo arte, o outro cantando e a outra cantando junto, e daqui a pouco se girando na cadeira. Então, assim, era uma diversão para eles aquilo, né? De ficar em casa era o máximo. Interessante isso, né? Porque também aí aflorou com muito mais força esse lado mãe. Sim. Esse lado mãe veio e que bom que tu soube lidar com isso, porque às vezes tem famílias, mães, que é difícil muitas vezes, porque o trabalho, ele nos exige mesmo no online, né? Uhum. Muitas pessoas me dizem em terapia que estar em casa trabalhando online é muito mais puxado, porque tu tem o trabalho, tu tem a casa, tu tem os filhos, tu tem que dar conta de tudo. De tudo, E aí sim. se torna mais difícil, mais pesado, né? Mas eu tive a sorte, o privilégio, né? Então, o meu trabalho era, se eu tivesse que executá-lo, seria presencial lá na empresa. E daquela forma, com as duas crianças, era impossível levá-los para lá, enfim, não tem como. Ainda hoje, né, no meio ali, quando eles estão presentes, é meio complicado, né? E então a gente se divide assim. Quando um tem alguma coisa para fazer, eu levo, ou saio, eu chego um pouquinho mais tarde, mas fico mais em função deles, quando eles estão ali. Depois, lógico, daí sento, ajudo lá a resolver alguma coisa, mas então a atenção foi plena, atenção total para eles e para casa, né? Para cercá-los de segurança, porque era aquele medo que pairava no ar, né? De insegurança, de incerteza, de tudo. E eu tinha muito medo, digo, meu Deus, e agora? Se acontecer alguma coisa comigo? Então ali já começou um clique, assim, de ansiedade, Acendeu né? uma luzinha dentro do Acendeu que teria que fazer a partir Sim. dali. E lógico, eu tinha certeza absoluta que quando terminasse a pandemia, eu precisaria de terapia para botar tudo para fora, porque eu disse, meu Deus, tudo que eu tô aguentando, né? Já estava vivendo algumas situações assim cabeludas. E então pensava, eu preciso de ajuda. Só que naquele momento eu digo, eu não tenho como fazer terapia nem que seja online. Como é que eu vou fazer?
as crianças aqui nesse Uhum. tumulto todo. A Dani era muito pequenininha, então me exigia muito, né? O B também, o B tava com algumas aulas online, mas ele não queria assistir, então teve todo um processo, Ou assim. seja, tu passou por tudo que todas as mães com os filhos em casa nesse momento de pandemia passaram, né? É a resistência de ter aula online, porque ninguém estava acostumado com isso. Os próprios adultos não estavam acostumados com o trabalho online, então imagina adequar tudo isso. Deve ter sido difícil, né? Foi difícil. E ainda, né, tivemos, a gente tinha que fazer algumas coisas na casa. Então, rolou ali uma reforma durante a pandemia. Nossa. Então, foi o ápice, assim, do estresse, né? Tinha que dar uma aspirada na casa, porque as crianças precisavam circular quando os pedreiros iam embora, acabava aquilo, mas tinha que dar uma limpada para eles poderem brincar, correr e tal, senão iam respirar aquele pó todo, né, de cimento e tal. E quebração de coisa, assim, ao redor da piscina a gente tinha arrancado pedra e tal, então foi uma função. Com obra, pandemia, as crianças pequenas. E eu, assim, sabendo que eu precisava trabalhar algo, né, com a terapia. E santo de casa não faz milagres. Embora eu já tivesse conhecimento das terapias, psicoterapia reencarnacionista, do Reiki, assistia muitos vídeos, assim, quando as crianças estavam quietinhas. Assistia vídeos com a Gabi, né, com a Gabi Assorra. Assistia vídeos e participava para tentar dar uma tranquilizada naquilo, mas eu sabia que aquele leão precisava, quando ele acordasse, coitado, sai de perto. Precisava ser domado, mas primeiro entendido, né? Entendido. E aí eu digo assim, que isso foi me fortalecendo, lógico, também, mas o fato de eu pensar, olha, e se isso acontecer com a Dani no futuro? É esse exemplo de mãe, de mulher que eu quero dar para ela. É assim que eu quero que ela enfrente as situações que ela... Não, isso é normal, né? Dentro daquilo que eu fui criada, isso é normal, é aceitável. Eu disse, não é normal e não é aceitável. Eu vou buscar ajuda, eu vou buscar entendimento. E aí foi quando, em 2021, depois de ter se intensificado muito, né, as brigas, discussões, desrespeito, humilhações. Aí, quando tava muito intenso, assim, e aí em uma dessas brigas eu tive uma reação bem forte, né? Eu disse, não, aqui chegou, aqui acabou, aqui é o limite, né? E aí eu fui pra terapia. E aí outra pessoa disse assim, teve esse desdobramento porque tu fez eu fazer isso. Que é uma característica, né, que eu vejo, que é o distorcer realmente, Sim. jogar para outra pessoa uma culpa, entre aspas, sim, pela reação pela dela. reação. Sim. Então, a partir daí, não, se eu sou tão ruim assim, né, a ponto de te causar um mal-estar tão grande para tu fazer isso, então realmente eu vou buscar ajuda, eu vou procurar terapia, eu vou procurar melhorar. Né? Ainda tinha a crença de que eu estava errando, de que eu precisava mudar e ser melhor, e me doar mais. E então, foi quando eu fui para terapia. E aí, na terapia, tivemos uma primeira consulta, assim, né? Onde a outra pessoa falou, a Cássia é isso, a Cássia é aquilo, a Cássia porque a Cássia. Tá, ok, passamos daquela primeira consulta e vamos pra segunda. A segunda eu não posso participar, vai tu. Tá, participei. Então, ali começou a se abrir, assim, um leque, né? E aí, então, a terapeuta me alertou, olha, tu já percebeu que a fala girou em torno, né, apontando o dedo. Tu tá errada, tu isso, tu aquilo. Eu disse, pois é, mas é o que eu tô vivendo, né, há algum tempo eu tô vivendo assim, então eu tô tentando, e já estava me despersonificando, porque a partir do momento que tu tá acusando a outra pessoa, e a outra pessoa, não, eu tô errada, assim, vou fazer assado, não, tá errado aqui, eu vou mudar.
E aí, Na verdade, tu não estava conseguindo te enxergar nessa relação, e aí tu achava que realmente aquilo que estava sendo dito contra, assim, as tuas ações, a tua Uhum, pessoa, ah, parecia que tu estava catando porque, tipo, tu não estava te enxergando realmente, é isso? claro, sim, sim. E aí foi então que ela me trouxe a primeira vez, né? Foi o primeiro contato, assim, que ela me fez pensar sobre o transtorno de personalidade narcisista. Nunca tinha ouvido falar, não sabia o que era. E então fui conhecendo. E aí, conforme a gente foi conversando, ela me perguntava: Mas e as tuas amigas? O que as tuas amigas dizem disso, quando tu conta esse tipo de coisa? E aí me caiu a ficha. Eu não tenho amigas. Não sobrou ninguém. Nossa. Porque ninguém prestava, ninguém era boa o suficiente. Ah, fulana é invejosa, a outra é muito problemática. Então eu me vi Então, assim. levar amigas em casa não acontecia. Não, era muito difícil. Era cara fechada, ou ele se isolava em algum canto, assim, não recebia ninguém. Nem a minha família, né? A minha família às vezes chegava lá pra tomar um chimarrão, alguma coisa, ele se isolava. Ah, já vou, já tô indo. No livro eu conto, né? No livro tem situações, tem uma história bem cabeluda. E não tinha amigas. Não tinha sobrado mais ninguém. Na verdade, eu estava isolada do outro lado da cidade. É, como eu já falei num outro momento, é como se fosse um Um cárcere, cárcere. entre aspas, né? Onde tu tinha a liberdade no sentido que tu tinha um carro para ir buscar as crianças, levar as crianças, ir no supermercado, Uhum. papapá, mas tu não tinha a liberdade de, por exemplo, eu vou tomar um café com uma amiga, eu vou fazer um happy hour no final de Jamais. tarde com uma amiga. Jamais. Ah, eu tô saindo, será que tu pode ficar um pouquinho com as crianças, que eu vou lá fazer minha unha, que eu vou lá fazer meu cabelo? Como que funcionava isso, Não, o assim? mínimo eu tinha que enviar a localização, né? Tempo real ali para ele acompanhar. Se eu estava no salão, eu recebia chamada de vídeo pra ver se realmente eu estava no salão. Ai, mas eu nunca vi demorar tanto. Gente, às vezes eu ia fazer mecha, até parei de fazer, né? Mas eu ia fazer mecha, fazer umas californianas lá, Coisa de dar, mulher, dar uma né? Coisa de iluminada. mulheres. E aí Aham. recebia a ligação, né? Se eu quisesse ir pra médica, tinha que ser uma médica mulher, endócrino. Ah, eu tô indo na endócrino. Pra quê? Por que que tu te arrumou tanto? Eu tomei banho, né? Tomei banho. O que a gente faz quando a gente vai no médico? A gente toma banho, passa uma maquiagenzinha, bota uma roupinha limpa e vai. Por que eu estava fazendo aquilo? Eu ia me encontrar com alguém. Então era assim, Nossa. sempre. E Cássia, só para entender assim, tu tá trazendo uma situação que é bem importante, né? Algo que tu viveu, então tu tem conhecimento de causa e por isso provavelmente tu também começou a se especializar mais nesse direito de família, nessas questões, né? De violência doméstica e tudo mais. Mas isso que aconteceu contigo é uma característica também, tipo assim, é como se fosse um passo a passo, de outras mulheres que passam por esse processo? Sim. Vamos dizer assim, a receita de bolo, checklist, é o mesmo, né? Eu acho interessante tu falar um pouquinho, assim, mais ou menos, o que que vem antes, o que que vem depois e tudo Uhum, mais, né? Para depois a gente entrar nessa questão das terapias, que eu acho que, pelo que tu me falou, algo que te ajudou muito e acho que ainda ajuda, né? Buscando esse equilíbrio. Mas se puder dar uma dica aí para nós, uhum. até porque, como tu relatou em algum momento, tu não te dava conta que tu estavas num relacionamento assim, Abusivo, né? sim. Abusivo, Disfuncional. disfuncional. E muitas mulheres não se dão conta. Não, porque Porque o levam a vida. primeiro momento, como terapeuta, né, atuando há 20 e tantos anos, eu vejo assim, e com essa experiência, quando chega uma mulher com alguma queixa de alguma situação que está acontecendo dentro dessa relação e que, na verdade, está alastrando para todas as áreas da vida dela, Uhum, existe eu como essa espectadora, eu vendo essa situação e como terapeuta, já tem o alerta nítido, mas a pessoa ela não se dá conta. E a gente, como terapeuta, a gente também tem que cuidar como uhum. aborda isso, porque às vezes a pessoa não está preparada para se dar conta e daqui um pouco começar a olhar para isso
com lupa e, quem sabe, começar a transformar. Porque a questão da transformação depende muito da pessoa que está passando pelo processo. É Sim. quando tu diz o chega. Só que o chega não dá para simplesmente tu... Sim, é um chega Tu planejado. tem que ter um planejamento, Sim. né? E aí que a gente entra, a gente ajuda a dar esse suporte, esse plano. Vamos fazer um Sim, plano? Vamos sim. lá? Então, quais são, mais ou menos, o passo a passo de tu começar a te dar conta De que tu que é estás num relacionamento abusivo? abusivo. Então, o primeiro, assim, o geral, né? É aquele encantamento, é aquela pessoa. São mulheres que já passaram por outros relacionamentos disfuncionais. E lá, naquele primeiro momento, não. De repente não houve agressão, ou até houve. Então ela já vem vitimizada. Ela já vem. E a agressão, ela não é só agressão física, né? A psicológica ela é muito maior, porque uma mulher andando na rua com o olho roxo, com o braço quebrado, todo mundo sabe que, ó, algo aconteceu ali. Mas quando a mulher anda triste, cabisbaixa, aquele buraco, né, aquela ferida psicológica que ela tá carregando, é muito mais difícil de se curar e leva muito mais tempo para ser curada do que um braço quebrado e um olho roxo. Ambas são difíceis de curar, ambas geram o trauma tá ali. E então é muito complicado esse início, né? A mulher sair lá de um relacionamento que Até porque eu percebo assim que ela tem muita vergonha de Sim. expor isso, né? Porque como que ela se deixou, porque o julgamento é esse, como que tu deixou acontecer isso? Como que durou tanto tempo, às vezes 20, 30 anos casada, com filhos adultos. E aí, tu conta, ai, mas é o jeito As dele. pessoas não acreditam. Não acreditam. E aí vem aquela parte que é muito difícil, que é o que a gente chama hoje de passar pano. Mas é o jeito dele, mas tu conheceu ele assim. Não conheci, não. Era diferente quando eu conheci. Tinha ali um sinal que outro, mas a gente... é uma fala machista, é um comportamento Um dia assim. que foi um dia que não foi legal, uma noite mal dormida, um problema que tá Exato. acontecendo Quando não tem um consegue trabalho resolver. estressante, né? Quando tem um trabalho estressante, tu analisa aquilo pelo contexto. Ah, não, está passando por um período, né, no trabalho difícil, tá trabalhando demais, tá dormindo mal. Então, tu vai relevando muita coisa. E aí, as pessoas empatas, as pessoas, vamos dizer, médiums e qualquer outra denominação que tu queira dar, elas... Ah, não, tudo bem, foi hoje. Ele não é assim sempre. Por quê? Ele teve um período que ele tratou muito bem, ele teve um período que ele estava se doando pro relacionamento. E a partir do momento, sei lá, que botou uma aliança no dedo, foi morar junto, a mulher engravidou, que daí ele se vinculou de forma mais efetiva, assim. Então, a partir dali que começa a se intensificar os abusos. E aí tu conta, e aí as pessoas, não, mas... Ai, ele tava passando, né? Sim. Ele não é Então, assim. no primeiro momento, a pessoa, ela é querida, digamos. Sim. Ela te cerca de algumas coisas que são boas, que são Sim, daquilo que gera... importantes, né? E depois é que começa o processo Depois começa o processo. Hoje em dia, como eu falo, os relacionamentos fast food, então tem homens, né, narcisistas, que eles já ali uma semana, 2 de relacionamento, já meu amor, isso e aquilo. Tem gente que não leva um mês pra chamar de amor, pra dizer que eu te amo. Né? Então, é muito complicado isso. Nem conhece a pessoa e já dizer eu te amo, tu é o amor da minha vida, nossa, minha alma gêmea, nunca conheci uma mulher que nem tu. Nossa, sim, porque isso eles é não... um grande alerta. É um grande alerta. Tu imagina, tu tá uma semana com uma pessoa e a pessoa já te dizer isso. Já te chamar de amor. Não, oi, bom dia, amor. Não fecha. Não fecha. A gente tem que ter um certo... claro, eu vejo assim... Tu não vai se tornar uma pessoa fria,
Mas tu também tem que ficar um pouquinho alerta com algumas coisas. Com a rapidez que acontece. Exatamente, porque vai queimando etapas. E não é bom queimar etapas, fases dentro de uma relação, de um relacionamento que está se iniciando. Eu acho que ele é muito de observação. Como aquela pessoa se Exato. comporta mesmo. Como e se hoje, comporta no íntimo e como se comporta em grupos. em grupo. Porque o narcisista, ele tem uma lábia, assim, ele tem um comportamento com as pessoas que ele pode obter alguma vantagem material, ou de serviço, ou de qualquer... Interessante Ele isso. trata assim, Na palma né? da mão. nossa, tu é maravilhosa, ai, muito obrigada. Ele é super gentil, é apaixonante, não tem como não tem como não se apaixonar por um narcisista. Não tem como. Só que isso, ao longo do tempo, tem um preço. E aí eu digo, este preço, olha, não tem mulher que aguente pagar. Porque ele não vai mudar. Ele não acha que ele precisa mudar. A menos que ele tenha essa consciência muito forte. E para ter essa consciência, algumas coisas fortes precisam acontecer também. Para ele começar a fazer um tratamento, né? Mas o tratamento com o narcisista não. Não tem muita eficácia. Não. Porque ele até pode iniciar uma terapia, mas não com o intuito de se modificar. Ele não É dá para continuidade. manipular. É verdade. É para verdade. manipular. Ele vem nas 1 a 2 sessões e depois ele sempre tem uma desculpa. Sim. Não tem tempo, não tem dinheiro. Uhum. Mas ele diz pra vítima, né? Ele diz pra. Continua. Vai, Olha, continua. eu tô mudando, eu tô tentando mudar. Eu tô indo na terapia, tá? Mas tu tá indo pra terapia porque tu quer realmente, tu acredita que tu precisa mudar. Não, tá indo na terapia porque ele quer que a outra pessoa acredite que aquilo E vai às funcionar. vezes quer a validação do terapeuta, do psicólogo, enfim, que tá fazendo aquele Sim. tratamento com a pessoa. Sim, porque ali. eles conseguem manipular grupos, ele consegue manipular o terapeuta, aonde ele vai manipular. Aonde ele tá indo, ele vai emaranhando aquelas pessoas. Então, por isso que a imagem que ele passa, né, é o bom, ele é o prestativo, ele é o carinhoso, o gentil. Isso no ambiente de trabalho, com amigos, com o clã, vamos dizer assim. É aquela pessoa que resolve tudo pra todo mundo. Mas Interessante isso, no, né? no, no, Muito no núcleo, interessante. no núcleo familiar, é dentro das 4 paredes que o Sabe bicho pega. que tu tá levantando uma ideia aqui que eu acho bem importante a gente daqui um pouco trazer uma psicóloga que trabalhe dentro dessa parte também, né? Sim. Tu como profissional da área do direito, tu tem esse conhecimento de causa, Uhum. né? Bom, mas a gente tá vendo que isso aí é meio que um transtorno mesmo, É um psiquiátrico transtorno de e que personalidade precisa narcisista. ser trabalhado, precisa ser olhado isso realmente com lupa, porque é algo que não se cura com qualquer coisa. E o judiciário não está preparado para lidar com estas pessoas. O judiciário não está preparado para lidar com esse tipo de pessoa. Pois é. Porque se ele é capaz de manipular, ele leva a vítima, vamos dizer assim, hoje uma mulher com filhos resolve se separar, tá? Não estou dizendo que é o meu caso. A mulher resolve se separar. O que ele vai fazer? Ele vai pedir a guarda, ele vai dizer que os bens são dele, que a mulher não contribuiu em nada, porque lá atrás ele já fez ela parar de trabalhar. Mesmo que ela... Nossa, ela fica totalmente presa dentro de um cercadinho, que ela tem uma certa liberdade dentro daquilo que a gente já falou, mas ela não tem a liberdade real de ir e vir. E ela não tem nem como muitas vezes, se sustentar se ele sair. Se ele E aí sair. vem aquela ideia que eu escutei muito, né? Da época da minha avó, ruim com ele, pior sem ele. E ainda tem famílias que Tem. pensam assim. Tem, ainda tem. tem famílias. Então, a gente tá... Eu acredito muito assim. As mulheres estão vindo numa crescente. Não é à toa que somos 11 milhões. Não é 11 mil, não é 110 mil. 111 mil. 11 milhões de mães solo. Nossa, é um número muito expressivo. Mãe solo, solteira, divorciada, viúva, mãe solo, ela que tá à frente
do lar, ela que provê o lar, ela que organiza os filhos. Quando a criança adoece, quem é que leva no médico? A mãe. Quando a criança precisa de um material para a escola, quem é que leva? Quem é que compra? Quem é que faz o tema? Quem é que vai na escola buscar porque passou mal? A mãe. O pai, os pais ausentes, né, eu já pago pensão. Ah, mas ele tá precisando de terapia, ele tá precisando disso, daquilo. Tu tá inventando. Ele não tem problema nenhum. Ou se tem algum problema, o problema é aí. Aqui, tudo certo. Aqui é divertido. Uhum. Então, essa sobrecarga da maternidade solo, ela é assim, é algo que vem crescendo, né? Cada vez mais se falando, então, do transtorno de personalidade narcisista, cada vez mais as mulheres se dando conta, as mulheres dando um jeito de se libertar, porque hoje em dia comprou ali um leite condensado, um chocolate, fez um docinho, um brigadeiro gourmet, vai lá, vai no Germânia, vai na praça, em algum lugar, vai vender. Vendeu aquilo, monetizou, compra de novo, faz de novo, né? Dá um jeito. Não pensa assim que tu tá naquele relacionamento que tu vai ter que ficar naquilo pro resto da vida. Não. Não, jamais. Acordem. E aí é uma coisa bem interessante que tu tá trazendo, porque a gente precisa trabalhar internamente essa autoestima dessa mulher, que durante anos, provavelmente, ela foi sendo cada vez mais colocando para baixo, para baixo, para baixo, e ela não acredita mais nela, não acredita que é possível, mesmo tendo uma formação, às vezes ela não, como está há algum tempo já fora do mercado de trabalho, ela não acredita que vai conseguir entrar para o mercado de trabalho, dar conta e ganhar fazer dinheiro suficiente para poder gerir tudo que é necessário, né? Os filhos, a casa e tudo mais. Porque tem esse limbo, né, no currículo. E por isso, às vezes, acontece também, né? Alguns casos que eu conheço, por esse pensamento de achar que eu não vou conseguir, ela, de uma forma, no seu subconsciente, ela faz com que esses filhos, às vezes, fiquem com esse pai. Sim. Porque ele faz também todo esse emaranhado de coisas para que ela dê a guarda. Não é um julgamento, mas eu acho que é de a gente começar Sim, a que o pai teria mais condições de e prover. não é porque ele ama muito mais do que a mãe esses filhos, é porque de alguma forma ele quer prejudicar essa mulher, porque Sim. daí, se ela se der conta e voltar, ela vai ficar mais ainda presa dentro dessa relação e ele mais ainda consegue subjugá-la. Sim. Não sei se isso procede. Sim, temos casos conhecidos, né, de que a mãe cometeu suicídio, deixou o filho para o pai narcisista cuidar, para a madrasta cuidar, né? Vamos dizer assim, naquele momento o sofrimento era tanto que ela queria acabar com aquilo. É por isso que acontece. Houve a despersonificação, houve a desvalorização. Então, ok, eu não sou nada, eu não sirvo para nada, nada do que eu faço tá bom, então eu sou uma pessoa inadequada. O jeito que eu cuido das crianças, o jeito que eu cuido da casa, nunca tá bom o suficiente, não é bom, não é validado. Então, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô atrapalhando, então vou me retirar. E aí acontece casos de suicídio. E aí a mãe saiu, né? Vamos dizer assim, a figura da mãe. A mãe acabou lá, deu fim à sua vida. Deixou o filho pro pai criar. O pai e a madrasta criar. E aí o que o pai fez? Entregou as crianças para alguém? Não, ele fez a mesma coisa que ele fez. Com a outra pessoa que entra depois. No primeiro momento é tudo querido, amoroso. Aí desvalorizou, invalidou, tentou despersonificar aquela criança, aquele filho. O filho pediu socorro de todas as formas e não foi ouvido, por isso que eu digo, o judiciário não está preparado. Tem alguns casos aí que estão rolando na mídia O judiciário não está preparado. Isso. Cássia, muito interessante. Claro que a gente vai abordar de novo, né, nas próximas vezes que tu vieres. Mas eu queria saber um pouquinho sobre em que momento, né? Já dá para entender um pouquinho mais quando tu buscou realmente conhecimento, essa busca do equilíbrio para te manter a tua sanidade mental boa e tomar as tuas decisões, enfim. Mas em que momento entrou aí a yoga, que hoje
tu é uma instrutora de yoga, né? Que tu faz esse trabalho também, tu me disse... Também com Tu mulheres, me falou que tá sim. dando aula para mulheres, enfim, Sim, né? na Physic é um centro de treinamento para mulheres, né? Então, as mulheres lá com a Paty fazem pilates, fisioterapia e comigo, então, praticam o yoga. Como que chegou, então, na minha vida? Em 2022, eu havia me separado de fato. 2023, então, eu tinha desocupado a minha casa, porque eu morava do outro lado da cidade, precisava vender, né? E vou retornar, então, para mais próximo dos meus pais, que são minha rede de apoio. Sim. Então, precisava fazer esse caminho de volta. E aí, esse caminho de volta, né? Nunca é fácil voltar para casa dos pais. Não, porque eu acho que no momento que tu volta, muitas vezes o pensamento é, tu estou retrocedendo. Mas é importante Fracassei. entender que naquele momento, o voltar não quer dizer que fracassou. Às vezes tu precisa dar um passo para trás para dar muitos para frente. Sim. Então, claro, aquele passo para trás faz tu voltar e ter que rezar a cartilha dos pais, porque tu tá indo para casa dos pais. Então, num primeiro momento, e isso de certa forma não é ruim, porque tu tem aquela rede de apoio, tu tem o suporte que tu precisa, mas tu não pode se acomodar, né? Pegar aquele momento e colocar uma data, um momento que tu vai dizer, até tal data eu fico aqui para poder me reestruturar, mas após isso eu vou, porque senão tu sai de uma situação e volta para uma outra que também não vai ser boa. Naquele momento, então, meu psicológico, assim, em 2023, eu estava sobrevivendo. Eu estava vivendo um dia de cada vez. Eu acordava de manhã, não, o que eu preciso fazer agora de manhã? Eu preciso tomar um banho, escovar o dente, cuidar das crianças, né? E aí eu estava sobrevivendo. Embora não transparecesse muito, era o meu sentimento. E voltar, esse regresso, né? Eu conversei, foi a palavra que eu usei com os meus pais. Eu disse, pedi desculpas, né? Ainda tinha o sentimento, né, de fracasso. Isso era muito forte. E aí, então, eu disse assim, me desculpa, eu fracassei, mas eu preciso, né, de um lugar posso ficar com vocês, as crianças, né? As crianças vêm junto, vêm embaixo da asa, vêm junto. Porque em nenhum momento eu pensei em deixá-los, né, para o pai criar. Em nenhum momento. Eu digo, tá, olha, eu vou sangrando mesmo. É a Mulher Maravilha ali, ó, de armadura, toda esgualepada, mas tocando em frente. Então, com o aval deles, né, então fizemos toda essa tramitação. Esvaziei a casa. Assim, foi a minha alegria esvaziar aquela casa. Porque eu não sentia que eu pertencia lá. Lá não era casa linda, maravilhosa, mas não era o meu lar. Não tinha paz dentro daquela casa. Sim. Então, foi um prazer esvaziar. E aí, lógico, levei a mudança para casa deles, né? Ficou lá guardada no depósito. E aos finais de semana, que eram os meus finais de semana livre, né? Vamos dizer assim, meu coração ficava muito apertado. Mas eu precisava arrumar algo para fazer algo retomar a vida. Retomar a vida e descobrir o que eu gostava de fazer. Quem era eu? Quem era a Cássia? Porque eu conhecia a Cássia solteira, a Cássia estudante, conhecia um pouco da Cássia mãe, mas e a Cássia mãe sem os filhos? E a Cássia mãe sem um relacionamento? E eu não tinha e não tenho pretensão ainda de me relacionar com alguém. Eu acho que eu vou precisar trabalhar isso um pouco mais. Mas então eu tinha os finais de semana livre e surgiu a oportunidade de fazer uma aula experimental de yoga lá no parque, no Marinha. E aí eu fui. E aí naquele dia as crianças, aconteceu algum imprevisto, então elas já não tinham saído. E aí eu fui, levei elas mesmo, né? E gostei. E eu disse, eu quero fazer porque eu me senti bem. Eu movimentei o meu corpo. Eu senti de novo aquela energia, sabe? Quando uma fagulhinha assim. Sim. E eu disse, nossa, eu me senti bem, eu quero fazer isso. Não sei se
pelo ambiente, por estar lá em meio às árvores, enfim, em meio a um parque, né, maravilhoso, um dia quente, ensolarado, etc. Tinha todo um contexto. Mas eu saí de lá me sentindo muito bem. Eu disse, não, eu quero mais disso. E aí em seguida começaria o curso de formação. E aí, então, eu vou fazer a formação. Sem a pretensão de dar aula, né? Sem a menor pretensão de dar aula. Então, assim, movimentando, fazendo os asanas, as posturas, foi liberando muita coisa, foi liberando muitas memórias, muita emoção. E isso não só desse período conturbado, assim, turbulento da minha vida, mas questões lá da vida intrauterina, da infância. E então fui trabalhando tudo isso e fui me descobrindo. Fui convivendo com pessoas que gostavam da minha companhia. E daí, olha, eu não sou uma pessoa ruim de se conversar, eu não sou uma pessoa rabugenta, né? Porque a outra pessoa só dizia, tu é isso, tu é aquilo, não vamos sair. Eu achava, bom, será que tem vergonha de mim? Será que eu, né, falo errado? Ou me porto de uma maneira que não é legal? Então, é sempre aquele auto-julgamento, né? Da autodesvalorização. Então, quando apareceu a oportunidade, eu vou fazer. Porque daí eu não vou ficar em casa. Porque se eu ficasse em casa, eu ia ficar atirada, dormindo. Porque era um período que eu tinha muito sono. E aí, depois eu fui entender que quando a gente tá nesse processo de recuperação, de sobreviver após um período estressante, traumático, sim, o teu corpo, ele te desliga pra tu se reestruturar, se reenergizar, enfim, como se fosse um modo de defesa que o nosso corpo, o nosso cérebro, ele automaticamente ele liga assim. Então vai sentir mais sono, vai sentir mais cansaço, vai sentir mais vontade de ficar né? Não tão yang. E aí fui pro yoga. Conheci pessoas maravilhosas. A minha querida mestra, Prof. Maria Helena. Então foi um período assim... libertador, né? Pelo que tu me disse, foi bem libertador. E aí, no final do ano, aí eu tinha, né, em mente que o curso duraria até dezembro. E na minha cabeça, aí neste meio tempo, então a gente comprou um apartamento. Aí tinha toda a questão de mobiliar, fazer toda a função da obra, né? Bota gesso, bota piso, bota isso, bota aquilo. Eu disse, não, pelo amor de Deus, em novembro eu quero me mudar. Eu quero voltar para minha casa. É muito bom estar na casa dos pais. Porém, é choque de gerações, né? Eles ainda querem, né, educar de um jeito e eu quero de outro. Sim. Agregando muitos ensinamentos, né? Questões de caráter, valores, princípios, né? Questões de moralidade que eu carrego comigo e passo para os meus filhos. Mas outras, assim... eu digo... Sim, é bem como tu disse, é o choque de geração, não tem como querer comparar na época que tu foi educada por eles e a tua época de hoje que tu tá educando teus filhos. O mundo que a gente educa... vai ter momentos que vai ficar meio conturbado, então. E como a gente já falou, acho que é o momento aquele momento de transição, onde tu precisou daquele tempo e aquela ajuda, mas tu não podia se acomodar, tu tinha que ter o teu espaço. Mas... nós já estamos chegando ao final. Eu acho que esse assunto ainda vai dar muito pano para manga, né, Cássia? Eu acho que é bem, bem interessante a gente esmiuçar cada vez mais, trazer alguns casos, relatos, enfim. Mas eu quero saber contigo, por exemplo, tu disse, a yoga foi um determinado momento que tu foi lá fazer uma aula de experimental e que tu te sentiu bem. E isso te fez tu despertar algumas coisas, tá? Sim. Então, eu queria saber hoje se tu tem algo que tu possa já nos mostrar, quando a pessoa tá naquele momento da ansiedade, como tu disse, num outro momento, né? Que quando tu entrava no carro para ir para casa, sim, te dava a gatilho. palpitação, te dava um gatilho, te dava um medo, te dava tudo, porque tu ia chegar em casa...
as explicações que tu ia ter que dar, mais dar conta da casa, de filho, de tudo que tinha ali, Sim, e mais a cara feia da pessoa, tratamento de o tratamento silêncio, e tal. tudo. Ia ter que descobrir por que tava me tratando E daquele aí jeito. te dava aquela palpitação, aquela coisa, né? Uma certa ansiedade, um nervosismo, e a gente sabe que isso acontece muito, Sim. né? Não só nessa situação, quem passa por momentos traumáticos realmente tem essa característica, enfim. O que tu teria hoje para nos auxiliar, uma coisa imediata, rápida, que possa trazer, assim, um certo benefício para quem está nos Tá. assistindo? Se estiver numa crise de ansiedade, tá no carro, tá no trabalho, não importa o ambiente que tu tiver. Se tiver no trabalho, vai no banheiro, né? Vai no banheiro, bota a mão em algo gelado, seja na parede, seja embaixo da água. Traz a tua consciência, tira o foco, porque a ansiedade é o excesso de pensamentos de futuro. O que pode acontecer? O e se, e se, e se? Uhum. Então, traz para o momento presente. Ai, não tenho nada gelado, tô dirigindo, não tenho nada gelado. Respira. Respira. Porque no momento da crise de ansiedade, na crise de pânico, a gente tá ventilando. O ar não preenche o pulmão. Então, o ar não desce. Aquela respiração curta e a Curtinha. fala E tem que ser aqui? rápida. Exatamente. Aí começa a sudorese, porque naquele momento tu vai ter uma descarga de adrenalina. Então, tua palpitação vai ser mais rápida, a sudorese, né? Suor nas mãos, suor no corpo, e aí já mistura. Ai, meu Deus, tô tendo um infarto. E aí a mistura de pensamentos, porque daí tu já não sabe mais o quê? que pensa. Então, a respiração. Respira. Se conseguir lembrar de respirar, já é assim, ó, Maravilhoso. 90% do caminho. Então, inspira. Tenta dar uma segurada, conta até uns 10 segundos, solta. E de novo, inspira. Segura e solta. No yoga, eu digo para as alunas, a gente faz um aquecimento ali no início, mas a gente sempre faz movimentos, abre e fecha e inclui a respiração. Vai lá, estica o pé. Inspira. Solta. Abre o braço. Abre o peito. Inspira. Solta. Então, assim, são movimentos que tu tá ativando o teu corpo. Então, o teu corpo precisa de comandos. Sim. E o teu cérebro, os teus pensamentos vão voltar pro aqui e agora. É como se tu estivesse arejando tuas células, né? Eu percebo, assim, que quando tu respira dessa forma, na terceira respirada dá meio que uma tonturinha, assim. O que é isso, normalmente? Tá baixando a tua adrenalina, né? Sim, tá E tu tá oxigenando. acalmando. E aí, às vezes, dá até um certo, aquela coisa assim, do bocejo, bocejar. um soninho. E tu sente que tu relaxou. Isso. Então, isso é realmente muito eficaz. E é imediato, tu pode fazer a qualquer momento, em qualquer momento, lugar. aonde tiver, porque é assim, imperceptível. Quem tem crise de ansiedade sabe que algo pode desencadear, seja um horário específico. O meu era no fim da tarde. Por quê? Porque eu sabia que eu teria que a partir dali, todos os meus sentidos iam ter que ficar alerta. A minha audição, a minha atenção, a minha visão, eu ia ter que estar alerta, né? Pisando em ovos. Então, assim, teve uma situação que eu acabei escapando de um assalto, mais ou menos às 4h da tarde. Porque eu já estava alerta. Eu já sabia que podia... Alguma coisa podia algo acontecer podia acontecer. ali. E aí, tá, ok, veio as vítimas da sociedade vieram correndo para tentar me assaltar e eu prontamente reagi, porque eu já estava no horário de alerta. De alerta. Interessante. Então, eu já vivia isso. Né? Que é diferente de uma pessoa, tô lá, tô distraída e tal, não tem esse gatilho do final da tarde, do horário. Eu tinha o gatilho do horário. No final da tarde. A partir daquele horário, já todas as minhas defesas já estavam alerta. E a partir dali, então, era o cansaço extremo, peso nos ombros. E aí chegava em casa, pensa, com a adrenalina já a 1000, né? Cortisol a 1.000.000 no sangue, vai dormir que horas? No outro dia acorda cansada. Cansada. E vai.
assunto para muitos episódios ainda, né? Eu acho bem importante a gente estar esmiuçando isso, porque é um alerta mesmo que a gente quer trazer para as mulheres, né? Sim, de como ajudar também a Como buscar ajudar. equilíbrio. Exatamente. E aí tu já deu agora essa dica da respiração, né? Sim. Que é bem importante. Eu acho que ajuda muito, sim. Eu sou muito adepta dessa questão da respiração, porque eu vejo que realmente ajuda bastante, né? Quando a gente tá meio assim com a adrenalina mais elevada. Então, Cássia, estamos chegando ao fim. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui no programa Buscando Equilíbrio, né? Nesse podcast maravilhoso. Com certeza a gente vai vir num outro momento, né? Já que realmente a Cássia faz parte desse podcast. Então, muito obrigada, Eu que né? agradeço. Eu gostaria que tu deixasse aí o teu contato, né? As tuas redes sociais. Claro. E se alguém quiser também informações ou contratar o teu trabalho, tanto como advogada dentro dessa área do direito de família, quanto daqui um pouco na parte do yoga e tudo mais. Sim. Então, se tu quiseres deixar. Trabalho em parceria com a doutora Chayane do Nascimento. Também uma grande especialista, assim, em direito penal e direito de família. A minha rede social, então, é o Instagram, @gpaixãocássia. E lá tem a página também ali que direciona lá pro perfil das advogadas, né? Então lá a gente também posta conteúdos, posta stories, enfim, a gente vai alimentando aquilo e lógico, chegam pessoas para tirar dúvidas, então pode mandar uma mensagem lá no direct que a gente responde. Maravilha. Então, muito Muito obrigada. obrigada. Muito bom te ter aqui e a gente vai conversando para outros momentos. Então, Certo. pessoal, obrigada e até a próxima. Até.